atenção, o Gabigol, de fato, está fora dos planos do Tite, né? Porque o Gabigol, pelo visto, se tornou a quinta opção no ataque do Flamengo. Eu acho que ele poderia ter encaixado o Gabigol em determinado momento ali, antes mesmo do tempo que ele colocou o Gabigol. O Gabigol poderia ter mais minutagem. Esquece, no lugar do Pedro, esquece. O Pedro vive uma fase, gente, absurda. O cara chegou a 23 gols em 31 jogos na temporada. É assustador o que o Pedro veio fazendo. Mas eu acho que o Gabigol poderia ser encaixado ali em determinado momento do setor ofensivo. Ele tentou o Vitor Hugo, por que não tentar o Gabigol? Isso, obviamente, a informação com um pouco de opinião, é muito mais um recado do Tite ao Gabigol: eu não vou te usar. Você pode procurar outro clube, porque aqui você não vai ser muito utilizado. E é óbvio que alguns clubes vão sondar, é óbvio que o empresário dele, que trabalha para ele para isso, já está buscando outra situação, isso está claro. Não vê quem não quer. A relação Flamengo e Gabigol vive os últimos dias. O adiamento do julgamento dele só adiou a decisão do futuro dele. A verdade é essa. E um clube que está interessado é o Palmeiras, segundo a imprensa paulista, e segundo o site Nosso Palestra, um site especializado em notícias do Palmeiras, Abel apoia Gabigol no Palmeiras, mas aliados de Leila contestam. O Alviverde monitora o ídolo do Flamengo e já tem um ok do técnico português que gosta das características de Gabigol e entende que ele agregaria muito ao elenco. Por outro lado, conselheiros próximos à presidente Leila Pereira desaprovam a contratação por alguns motivos, entre eles o histórico de provocações de Gabigol ao Verdão. O Palmeiras adota cautela, mas já deixou claro ao staff do atacante que tem interesse em abrir negociações. Além do Palmeiras, eu cravo, sem medo de errar: o Cruzeiro vai forte no Gabigol. Isso eu cravo porque uma pessoa da diretoria do Cruzeiro me garantiu: Vene, o Pedrinho, o novo presidente da SAF, o novo dono da SAF do Cruzeiro, gosta demais do Gabigol, sempre gostou do Gabigol. E ele está enxergando nesse momento a melhor possibilidade de contratar Gabigol. Ou vocês têm dúvidas que ele, de fato, não vai oferecer uma boa grana ao Gabigol? Gente, eles iam pagar ao Dudu 4 anos de contrato, 2,5 milhões de salário durante pelo menos 4 anos de contrato. Um jogador que recém voltou de uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia. O Gabigol vive um péssimo momento fisicamente, taticamente, tecnicamente? Sim. Mas é óbvio que seria uma contratação que chamaria atenção, e muito, em qualquer clube brasileiro ou no exterior também. Então, Palmeiras e Cruzeiro certamente. O Palmeiras, eu não vou dizer certamente, porque é uma informação do site Nosso Palestra, mas o Cruzeiro, eu cravo, sem medo de errar, que vai forte no Gabigol após o resultado do julgamento dele, que ainda não tem data para acontecer. Atualização sobre Marcos Antônio. Já tem ok da Lazio, do Flamengo, jogador. O que está acontecendo agora? Eles estão debatendo, por exemplo, forma de pagamento que o Flamengo teria que fazer caso o Marcos Antônio cumpra as metas estabelecidas e se torne uma obrigação de compra, ou caso não seja uma obrigação de compra, se ele não bata as metas e o Flamengo quiser comprar, optando pela opção de compra, como que seria essa forma de pagamento? São detalhes, são ajustes. E a informação que eu tenho, a Marcos Braz tem mantido contato direto com Marcos Antônio. Marcos Antônio tem deixado muito claro o desejo dele, que é um desejo muito grande de vestir a camisa do Flamengo. Para ele seria um sonho, ele sempre deixou isso claro para a diretoria do Flamengo. No caso, para o Marcos Braz, quem está no comando dessa negociação junto com os representantes do atleta. Mas a Lazio já deu ok, questão de ajustes ali. O que eu posso dizer para vocês é, na minha visão, conhecendo aí mercado da bola, acompanhando muito bastidores de negociação, eu acho que é questão de tempo para o Flamengo acertar a contratação desse atleta, até porque nos bastidores do Flamengo já tratam até, já conversam sobre anúncio, essas coisas. Então, galera, questão de tempo, pelo menos na minha visão, para o Flamengo acertar a contratação do Marcos Antônio junto ao Lazio por empréstimo, e seria um empréstimo de 1 ano. O Flamengo até tentou 18 meses, mas a Lazio não gostou muito, porque seria
O retorno dele, caso ele não ficasse no Flamengo de maneira definitiva após o empréstimo, seria em janeiro, o que não é na janela de transferência ideal para os clubes europeus retornar, pegar de volta um jogador assim no meio da temporada. Então seria um empréstimo de 12 meses, ou seja, começando agora, no meio de 2024, indo até o meio de 2025. Então, está, galera, as informações, tudo está se desenhando, né, para o Marcos Antônio realmente se tornar a primeira contratação na janela de meio de ano do ano de 2024. Não sei nem se ele pode ser contado como contratação, né, já que ele viria inicialmente por empréstimo. Enfim, seria o primeiro jogador que chegaria como reforço. Primeiro reforço da janela do meio de ano de 2024. Pronto, assunto encerrado. Esse não tem dúvidas nenhuma. É um jogador que vai chegar, o Flamengo vai utilizar, vai dar uma testada nele, né? E ver se vai ficar ou não. Agora mudando já de assunto e falando sobre Gabriel Barbosa. Cara, o Abel Ferreira tem bastante informação saindo, falando que o Abel gosta do Gabigol, que o Abel quer o Gabigol isso, Gabigol aquilo, o Palmeiras. O Gabigol tá flertando bastante com o Palmeiras, pelo menos de acordo com a mídia, né? Mas eu falei e repito, não vai haver nada concreto de Gabriel Barbosa antes do seu julgamento. Talvez ele pode assinar um pré-contrato, um contrato com algum time, deixar uma cláusula lá bem explícita. Caso seja condenado no CAIS, contrato será revogado. Ainda será um contrato, mas eu duvido muito que alguém vá fazer isso, né? Por via das dúvidas, espera acabar o julgamento dele e, bom, às vezes o julgamento dele não acontece na janela mediana, a janela fecha e acontece julgamento. Daí pronto, Gabigol fica para a janela de final de ano, né? Janela de fim de ano / começo de ano, 1º de janeiro de 25, Gabigol assina um contrato com qualquer outro clube. Vai ser não um pré-contrato, deve ser um contrato, né? Já que, é claro, caso ele não tenha renovado seu contrato com o Flamengo até lá, o que pode acontecer. E sobre o Gabigol ser uma das últimas opções do Tite, realmente não entendo por que o Tite não utiliza o Gabigol, cara. Eu não sei se é uma rixa pessoal entre os dois. Eu espero que não, né? Porque seria um amadorismo gigantesco do Tite, só porque o Gabigol falou isso e aquilo da seleção. Eu espero que não. Mas o Gabigol é um jogador, cara, que já se provou. O Tite sabe muito bem, porque quando ele treinava a seleção brasileira, Gabigol era um dos favoritos, um dos cotados para ir, né? Porque o Gabigol tava arrebentando. Inclusive, em 22, muita gente criticou o Tite por não ter convocado o Gabigol, né? Já que o Gabigol estava voando no ano de 2022, junto com o Pedro. O Gabigol atualmente vive uma má fase. Isso não é segredo pra ninguém. Uma fase que já dura mais de um ano, né? Se for contar o ano inteiro de 2023, que ele não jogou nada. Mas o Arrascaeta também passou por uma má fase. Uma fase tanto técnica quanto física. Quem lembra? A dor de cabeça que deu essa pubalgia dele. Quem não lembra? Inclusive, ele também não estava jogando bem. Tecnicamente, dentro de campo, não estava jogando muito bem a Arrascaeta. E você viu alguém parar de utilizar a Arrascaeta? Até mesmo esse ano, a Arrascaeta não tá jogando 100%, não tá sendo aquele jogador brilhante que ele já fora no Flamengo. E você vê o pessoal boicotando a Arrascaeta, você vê o Tite sequer cogitando bancar a Arrascaeta, colocar a Arrascaeta no banco e deixar o Lohan, que é o reserva dele, né? De acordo com o momento, de acordo com o Tite, o pessoal enxerga o Lohan como reserva do Arrascaeta. Você já viu o Tite cogitando deixar o Lohan e bancar a Arrascaeta? Não. Então por que ele não dá pro Gabigol essa mesma chance? Todo mundo vive uma fase. O Pedro vive uma fase. Arrascaeta vive uma fase. Bruno Henrique tá vendo uma fase nesse exato momento. Por que o Tite não dá pro Gabigol a mesma chance que ele deu pra Arrascaeta, que ele deu pro Bruno Henrique? Por que, cara? Por que o Gabigol é diferente? Por que ele insiste em não utilizar o Gabigol, cara? Eu não entendo. Por que ele improvisou o Vitor Hugo na ponta esquerda, não jogou nada o Vitor Hugo e não colocou o Gabigol? Eu, sinceramente, não entendo por que o Tite não utiliza o Gabigol, cara. Eu espero muito que não seja uma rixa pessoal, mas dá a entender. Em momentos, principalmente como o jogo com a Juventude, que ele improvisa
um garoto da base, mas não usa o Gabigol. Eu não entendo. Eu, sinceramente, não entendo. Espero muito que não seja problema pessoal. Mas, infelizmente, cara, essas atitudes do Tite fazem surgir a pulga atrás da orelha. Será que não tem nada pessoal envolvido nisso? Infelizmente, essa dúvida vem à tona. Mas, por enquanto, foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!